Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Mulheres de Impacto. Um episódio feito com mulheres reais, histórias reais. Histórias aqui de superações e desafios, como empreender, né? Como empreender e passar por todos esses desafios que a gente encontra no caminho. Hoje eu tenho mais uma convidada especial, é a Marlene, psicóloga. Marlene, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. É um prazer receber você aqui nesse podcast de hoje. Obrigada, Simone. O prazer é todo meu. Que bom, Marlene. Me conta, quero conhecer. Eu já conheço bastante você, né? Mas a audiência ainda não. Então, eu quero que você conte para nós um pouquinho da tua jornada, como que você entrou dentro desse universo da psicologia, o que te fez ter interesse por essa área. Conta um pouquinho para nós a tua jornada dentro do empreendedorismo, né? Isso aí. Então, vamos lá. Eu me chamo Marlene, sou amazonense, moro em Chapecó há 7 anos. E também, antes de ser psicóloga, sou enfermeira de formação, mas a enfermagem é algo que, sabe, quando você encontra na tua vida a ponte para que você se realize dentro de algo que você busca, mas não é necessariamente aquilo, mas é o que se apresenta no momento. Sim. Então, a enfermagem foi isso. Entrou pela enfermagem. Exatamente. E aí, depois, foram 17 anos como enfermeira, Nossa. até que eu fiz psicologia e me formei psicóloga. E aí eu precisei abandonar a enfermagem. Fez uma transição ali, né? Fiz uma transição, porque aí você... Apesar de cuidar de pessoas, né? Também tem uma Exato. forma de cuidado, mas é um cuidado diferente, É um né? cuidado diferente. E aí você agrega um pouco do teu conhecimento como enfermeira dentro da prática da psicologia. O que pode dar, né? Dá muita coisa boa. E cuidar, né, Marlene? E cuidar. Ambos têm esse zelo com as pessoas, né? É isso aí, cuidar. E aí eu acredito muito no poder das conexões, né? Também. A fala é muito importante, né? Você falar te leva para um universo que muitos de nós não conhecemos, né? Eu sou apaixonada por essa área. Inclusive, eu acho que eu até comentei com você, né? Que o meu sonho de adolescente era me formar em psicologia. Olha e aí, só, depois, realmente, legal. A vida vai levando a gente para alguns caminhos diferentes. Exatamente, é isso aí. Mas eu também tinha muito isso de querer ajudar as pessoas. Hoje eu ajudo, mas de uma forma diferente, né? Hoje, através da mentoria, eu também ajudo pessoas de uma forma diferente. Daí, depois, fiz várias formações dentro das terapias holísticas. Então, esse cuidar, né? Esse escutar as pessoas, contribuir com as pessoas, isso agrega muito, né? E você vê que é importante você navegar por todas as áreas, né? Sim. Tu vai, até tu não sei se bem se encontrar, mas você conhecer, né, alguns lugares que muitos de nós seguimos com medo, né? Sim. Mas é muito bom você poder caminhar em vários outros mares, navegar em vários outros mares e aí se encontrar dentro daquilo que tu sabe fazer de melhor, né? E eu sempre foi cuidar de pessoas. Cuidar de pessoas. Trabalhar dentro da psicologia, assim como outras áreas afins, né? Hoje se fala muito sobre trabalhar o autoconhecimento, né? Conta para nós quais são as tuas ou especialidades ou o que mais você atende hoje. Como que é o teu trabalho hoje? Hoje o meu trabalho ele é voltado especialmente em casais, né? Tenho uma especialização em terapia de casais. E eu também atendo individual, tenho um foco no luto, um foco no comportamento alimentar, mas necessariamente a minha especialização, o meu foco mesmo é em terapia de casais. As relações humanas, As relações humanas, isso aí. Existe a terapia de casal, mas hoje em dia tudo é relacionamento, né, Marlene? Sempre foi. Tudo é relacional, né? Sempre foi. Tudo é relacional. E dentro dessa linha, então, né, que é a tua especialidade, né, a terapia de casal, quais são os maiores problemas hoje que as pessoas enfrentam? Vamos abrir aqui para a audiência alguns segredos, que talvez não seja segredo, né? Porque quem está num relacionamento sabe os desafios que a gente enfrenta todos os dias e que eu tenho essa visão de talvez eu precise de um auxílio de um profissional para saber gerenciar algumas coisas ou alguns conflitos que internamente ali com o meu parceiro, às vezes a gente não consegue resolver. Sim. Como que você percebe hoje as pessoas que te buscam, elas estão abertas? Porque às vezes tem isso, né? Minha mulher quer que a gente faça terapia de casal. Como que é hoje? O que aparece para você? Conta para nós. Ainda é isso. Ainda é? Comunicação ineficiente, né? E nós temos muito isso, né? Nós temos essa limitação de expor exatamente aquilo que a gente deseja, né? Lembrando que
algumas pessoas conseguem expor o que querem, o que pensam, mas aí, às vezes, elas são grossas demais, né? Outras são negligentes. Mas a comunicação ineficiente, ela é um dos maiores problemas hoje em dia. Com isso, a gente tem dificuldades sexuais, né? Isso existe dentro dos casamentos. O tempo traz isso, deixa isso à tona, né? A gente tem também problemas financeiros, que é outra metade, né, da maçã que do realmente... desafio do relacionamento, do né? desafio do relacionamento, é isso aí. A gente também tem a perda da individualidade, né? Olha só. Você dentro de um casamento, imagina, 20 anos casada. Ainda não sei o que é isso. Pois é, mas muitos casais já sabem, Sim, né? sim, sim. E o que você deixa para trás em 20 anos, né, Simone? Quantos anos você tem de casada, Simone? 4 anos. O que você já deixou para trás em 4 anos, né? Ou o que acrescentou esses 4 anos na tua vida? Porque o que é o parceiro, né? Ou a parceira, se não é aquele vamos junto, né? Bum. Sim. Né? E os relacionamentos hoje em dia não é muito isso, né? Eu sempre repito isso, porque eu trabalhei muito essa questão em mim sobre relacionamento, né? Eu busquei o autoconhecimento por conta de relacionamento. Não é segredo para ninguém que me acompanha isso, né? Então, até as pessoas que me acompanham mais cedo viram todo esse desenvolvimento, viram quando eu comecei um novo relacionamento, agora eu sou mãe, né? Agora estou num relacionamento novamente. Até menti para você, casada mesmo, 2 anos, mas um relacionamento com esse parceiro, 4 anos. Então, Viu? já é uma jornada. Exatamente, já tem comunicação ineficiente já aí. tem comunicação ineficiente. Mas, olha só, eu falo que sempre que o relacionamento ele tem muito poder sobre a nossa vida. Porque ele tanto pode te elevar, que nem tu falou, né? O parceiro que diz, bora, vamos junto, né? Que te incentiva, que te apoia, que te impulsiona. Assim como, muitas vezes, a gente vê relacionamentos que colocam a pessoa muito para baixo. Que murcham, né? Que murcham, eu sei. Eu fui essa pessoa lá atrás. Exatamente. Lá atrás, quando eu não tinha essa comunicação eficiente, quando eu não sabia me posicionar, quando eu não sabia colocar os limites também. Então, às vezes, a gente tende a culpar o outro, né? Sim. Mas ninguém faz nada com você sem que você permita. 99% é culpa do outro, né? Mas o que me interessa em você é o 1%. 1% que você é responsável, exatamente, né? E isso faz toda a diferença. A desconfiança e o ciúme é outra sabotador parte, gigante, né, dos exatamente, dos relacionamentos. Então, tu vê aí, nós temos aí, eu falei o quê? 5 tipos pontos. De situações que levam um casamento a estacionar, né? É como se você abrisse a porta e mandasse ele sair, aí fica só a Simone e o marido, né? Mas e o casamento? Cadê? Onde que ele está? Eu preciso abrir a porta para que ele entre. E essa comunicação ineficiente que você fala, de fato, é quando a pessoa não sabe comunicar, ou ela nem tenta, ou ela comunica de forma errada. O que é a comunicação? Nós temos vários, né? Vários motivos. Tem aquela pessoa que comunica demais e o parceiro não liga, não ouve. Até outro dia eu estava conversando e alguém me falou assim, sabe o que acontece de verdade? Não é interessante para o outro. Né? Então, é triste, né? Quando o parceiro não se sente ouvido, né? Isso aí. Quando ele fala, ele percebe que a pessoa não está... E também tem aquele outro lado que é falar, mas eu também não faço a diferença, né? Eu também não só exijo do outro. Exatamente. E o outro olha e diz, de novo não, né? Então, vamos deixar como está. Mas é isso, a ineficiência da escuta, da fala, de você dizer o que você quer, o que você precisa, né? Bom, você faz mentorias, o que você diz pra gente, né? Exatamente. Você pega na mão, muitas das vezes, e nos ensina. Então, o relacionamento também é isso, né? É mostrar pro outro, falar pro outro, Exato. né? Que a gente falou, quantos problemas acontecem a partir dessa comunicação ineficiente. Se a pessoa não sabe comunicar o que ela quer, né? O que tá faltando. E lembrando, né, Simone, que é sempre você, né? Sempre o que é bom para mim, dentro de um casamento, mas também é importante pro outro. Óbvio. O casamento não é feito de uma pessoa só, né? A individualização, ela não é tudo isso, né? Sim. Individualização é eu querer sair com uma amiga para um café da tarde e eu poder ir, como ele vai ir para o futebol dele. Sim. Enfim, sim. Né? Isso eu não perder não isso. perder essa identidade que a gente falou no início, né? Quanto você perdeu já de você. Porque às vezes a gente vai se moldando ao outro, e em algumas situações sim a gente vai se moldar, porque quando você está num relacionamento, muitas coisas
vai se moldar sim, mas a tua essência mesmo, aquilo que é importante para você, É isso aí. não pode se perder. Não Porque pode senão, se aos perder. poucos, você vai começar a achar que a tua vida já não tem mais tanto brilho. Exatamente. E aí, é a culpa do relacionamento. E tu pode continuar buscando o teu crescimento dentro do casamento a qualquer hora, a qualquer momento. É natural tu estacionar em algum momento, na gravidez, por exemplo. Sim. Né? Sim. Nós, quando decidimos empreender, a gente tende a tirar o olhar daquele lugar, né, do nosso casamento, né? Eu falo que esse equilíbrio, ele não existe, né? Exatamente. Então, horas eu tô... agora é o momento que eu vou dar mais atenção pro meu casamento. Às vezes eu percebo que eu deixei faltar alguma coisa. E então... se ele estiver do teu lado, essa falta não vai ser tão grande assim. Porque a própria maternidade, né? Exatamente. Nossa, primeiro ano ali, né? O Doação primeiro momento, total, a doação né? total. Doação Que você, total. os dois tiram o olho do relacionamento e passam a ter o olho na criança. Para nós, lá em casa, aconteceu. E eu ouço muitas pessoas falando sobre esse assunto, e aí eu tenho opiniões diversas que dizem... Eu entendo que cada realidade vai ser única. Sim. Então, eu ouvi muita coisa no começo que, vocês não podem, vocês têm que ter um momento de vocês, que vocês têm que isso, têm que aquilo. Mas cada um sabe da sua rotina. Sim, e a libido é algo que Né? falha, né? Exatamente. Ela vai sumir. Exatamente. No primeiro momento vai sumir. O homem não some, mas a mulher some. Exatamente. Né? Ela vai sumir. E aí você tem que ter esse autocuidado contigo, Sim. né? E aí entra a fala eficiente, né? Eu e o meu esposo. A né? fala eficiente de se Sobre isso. resgatar também, né, Marlene? Porque eu me sobre percebo isso. agora que o Mateus tem 2 anos, me resgatando a minha individualidade, que eu também perdi um pouco nesse primeiro momento. Exatamente. Então, aí eu percebo que tem muitas mulheres que não têm esse autoconhecimento e que elas não se dão conta que elas perderam. É isso aí. E talvez elas vão se dar conta daqui a anos. Já é tarde, né? Já Aí é elas tarde. trazem isso, essa fala ineficiente. Já é tarde demais para eu olhar para isso. Tarde a gente sabe que não é, né? Nunca é tarde para se reconstruir. Exato. Mas a sim, tua baixa quanto autoestima antes. está tão lá embaixo, que você tende a pensar dessa forma, né? Então, muitas mães chegam no consultório, muitas mulheres viúvas que falam assim, olha o tempo que eu perdi. E hoje, o que sobra para mim? O que Triste, sobra? né, ouvir isso. O que sobra para você? Sobra os anos que você ainda tem. Sim, então vamos lá. Exatamente. Eu Vamos falo pegar sempre na mão isso. e vamos correr. Eu falava muito isso também quando eu atendia a parte mais terapêutica, né? As pessoas falavam, mas agora eu já tô com 50 anos. Eu falo, tá. E você acha que você vai viver até quantos anos? No mínimo, assim, vamos pegar uma média. 60, 70, 75. Então, tu tem 20 anos, 25 anos. Como você quer viver os teus próximos 20, 25 anos? É isso aí. E isso que muitas pessoas não se dão conta, né? Marlene, quem mais te procura, homem ou mulher? Então, eu tenho até ficado muito surpresa que eu tenho tido alguns homens Procurando. no consultório que não só procuram, como vinculam, né? Olha só. E homem é muito difícil de vincular, né? Principalmente porque falar para eles é um bicho de outro mundo, né? E nunca tem esse problema, né? Eles trazem. Você não, isso, consegue se comunicar. Eles dizem, né? Não tenho isso. Ah, daí. tá. Não é por... Eu vim por causa da esposa, né? E aí, quando a gente consegue vincular, a gente descobre tanta coisa interessante. Eles se abrem daí. Como é bonito ver os homens se abrindo, né? Falando da dor deles, né? É porque tem isso, né? Culturalmente, né? Que o homem precisa ser forte, que o homem não precisa mostrar essa vulnerabilidade. Que besteira. Que E que besteira. desserviço, né? Porque quantos homens sofrem Isso é aprendido, por não né? falar. Simone, isso é aprendido, sim. né? Isso vem de gerações e gerações. Então, eu tenho alguns homens, o privilégio de atender alguns homens é muito legal. E a gente vincula, porque eu fico sempre naquela dúvida no final da terapia, né? Você vai voltar? Será que você volta? E volta, né? E quando eles percebem que está fazendo bem, que eles conseguiram, meu Deus do céu, extravasar ali uma dor. Aí não tem preço, de verdade, né? Poder olhar para esse homem e dizer assim, viu? Eu consegui fazer isso, eu consegui olhar para isso. Olha o que eu fiz. Então, não tem preço. Né? Então, você resgatar a individualidade desse homem, né? E ele saber que ele pode, né? Isso vai refletir nas relações, Isso vai né? refletir nas relações. Vai refletir no casamento. Exatamente. Né? E, Marlene, a questão de ansiedade, que se fala muito dentro desse meio do autoconhecimento, né? Tu também, as pessoas te procuram por conta disso? Sim. Ou isso afeta as relações? Muito. Eu já sei a resposta, né? Mas eu quero ouvir de você o quanto que isso tem peso, né? A ansiedade, ela é o motor, né? Na nossa vida. E não dá para dizer que a gente vai ficar sem isso, né? Não. Não dá. E ela não é toda negativa, né? Não, óbvio que não. Tu já imaginou
Por exemplo, nós hoje no nosso podcast, a gente só era ansiedade, né? Mas é uma ansiedade boa, né? Exato. É uma ansiedade que não paralisou, né? Que Isso. não... E também ela te diz, né? Putz, você tá viva. Sim, né? Tá sentindo o Tá coração. sentindo. Agora, quando ela te paralisa, né? Aí é um problema, né? Sim. E a ansiedade dentro dos relacionamentos é só mais um, né? Degrauzinho para você chegar naquilo onde você não quer, que é numa separação, né? Então, a ansiedade, sim, o consultório está cheio disso, né? E em todas as idades. Em todas as idades. Eu não atendo crianças nem jovens, mas abaixo de 18 anos. Mas acima, putz, ele mora com a mãe, estuda, ele sente e diz, estou ansioso. Olha só. E aí a gente vai tecer a conversa para descobrir de onde vem isso. Por que isso? Né? Então, tem muitos viés aí para que é o mal do século, né? Exatamente. A tal da ansiedade. Daí eu fico pensando, né? Será que é disso mesmo? De tanto povo falar que é mal do século, que aí ficou... A moda vira, né? Pode, vou querer sim. ficar com ansiedade porque tá na moda. É isso, as pessoas às vezes não entendem direito o que elas estão sentindo, Exatamente. não se conhecem. Exatamente. E aí, é ansiedade. É ansiedade. E às vezes você quer, né? Eu tive uma paciente que ela só queria pedalar com as amigas, mas ela não sabia andar de bicicleta. Então gerou nela uma ansiedade enorme, porque aí ela ganha a bicicleta, mas ela não sabe andar de bicicleta. E ela se cobra porque tem que andar de bicicleta. E é tão simples, né? É uma coisa que talvez você pense, é tão simples andar de bicicleta. Para ela não era, né? Para ela não era. Para ela não era. E aí, Marlene, o quanto que, falando, né, sobre as relações, sobre a ansiedade, hábitos, o quanto que os hábitos influenciam tanto numa coisa quanto na outra, né? Bons hábitos, que eu sei que isso também é uma das coisas que você gosta muito de falar, que você também trata, né? Porque está envolvido com tudo isso, né? Exatamente. E o que é? Às vezes o que é um bom hábito para mim não é para você, né, Simone? Sim. E aí a gente precisa ter esse tal do autoconhecimento para saber. Que funciona para mim, não funciona para você. A minha rotina é diferente da tua. Exatamente. É como se explicar como que tem pessoas que dormem a noite toda e acordam bravas. Né? E tem pessoas que dormem 4 horas por noite. Okay. E, gente do céu, parece que, né? Então, hábitos. Você tem hábito de ler antes de dormir? Faça. Não precisa ser igual para todo mundo. É aquilo que te faz bem, né? É aquilo que te faz bem. A gente precisa pensar desse jeito. O que me faz bem? E não agride o outro. Putz, eu vou viver isso aí, né? Tá tudo bem, Tá né? tudo bem. Dançar de noite. Ir para academia. Eu não consigo malhar às 10 da noite. Muito menos às 5 da manhã. E tem gente que faz isso. Tem gente que gosta. Né? E tá tudo bem. Então, os hábitos que são bons para você, dificilmente vai ser algo que você vai desistir. Agora, tenta fazer o que a Simone faz. Eu, Marlene, não dou conta. Tipo, virou moda agora fazer tal coisa. Ah, porque todo mundo tá fazendo beach tênis. E agora eu vou lá fazer beach tênis também. Pois é. Pode ser que tu goste, pode ser que tu se identifique, né? Mas se você for querer fazer isso só porque todo mundo tá fazendo... É isso aí. Tu vai contra... Aí a gente entra de novo naquela parte do autoconhecimento. Quando você faz para agradar o outro. Que, na verdade, tudo é autoconhecimento, né? Às vezes, o parceiro quer muito fazer e tu até tenta fazer para agradar. Mas se vai contra algo que tu gosta, tu tá perdendo de novo, você tá não sabendo se posicionar. E às vezes tu acompanha ele, né? Por ciúme, por insegurança. Tem mais isso? Algumas vezes por desconfiar mesmo. E outras vezes porque tu também quer entrar nisso. Eu tenho um casal que jogam vôlei juntos, mas vão parar de jogar porque... Quando um mete o ponto no outro, eles brigam de dedo na rede, na rede do vôlei. Competitivos. Então, assim, é bom isso. Até que ponto é bom, né? Até que ponto é bom. Então, o segredo é único. E não é algo que a gente não consiga, né, fazer. Você gosta disso? Faça. Faz bem para você? Faça. Agora, não pode deixar de ter hobby, né? Porque todos nós temos um hobby. Eu fiz outro dia um trabalho com o pessoal de uma empresa e aí eu gosto de fazer aquela ferramenta da roda da vida, né? Para as pessoas analisarem. Porque a vida, ela não é feita só de trabalho, ela não é feita só de família. Ela tem... E aí elas ficam surpresas. E aí entra a tua individualidade, que é exatamente isso. E daí, quando eu pergunto, é um dos pontos que mais me marca. Quando eu pergunto sobre hobbies e diversão, vamos falando com mulheres maduras, tipo, oi? Falo, cara, tá bom, não faço nada, mas o que tu gostava de fazer? Lá quando você era jovem, ou antes de ter os filhos, né? Aí que eu falo que muitas mulheres se perdem. Porque às vezes elas gostavam de fazer alguma coisa, tinha algo que fazia muito bem para elas.
deixava elas com a autoestima em dia, se comunicavam, interagia com as amigas, e aí, de repente, aconteceu alguma coisa na vida, ou foi os filhos, ou foi uma troca de trabalho, ou foi o casamento, e aí ela deixou de fazer. E ela esqueceu que isso fazia bem para ela. E é natural isso, né? Você sair daquilo ali para começar algo. Algumas coisas vão mudar. Exato. Mas e aí eu desafiei elas a retomarem algumas coisas. Porque eu falei, talvez algumas coisas não vão mais se encaixar e tá tudo bem. Mas pensa hoje, na tua rotina de hoje, na tua vida de hoje, o que tu pode resgatar que é algo que te faz bem? Porque você precisa ter algo. Exatamente. Tu precisa ter um ponto, uma válvula de escape. Precisa. Isso é equilíbrio, né? Isso é equilíbrio. Porque senão, de repente, a vida tá uma droga, né? Minha vida é uma droga. Tu olha para tudo que é lado, né? Tá tudo bem, tá né? todo mundo lindo, maravilhoso no Instagram, todo mundo feliz. Exatamente. E aí entra nessa da comparação. Existe uma... Bom, você acompanhou a minha história recente, né? Sim. Com a doença do meu filho. E eu, antes disso, eu achava realmente que eu tinha problema. E hoje eu posso te dizer que hoje eu tenho um problema. Hoje tu tem. tem. É um baita de um problema. Entende? Então, que tipo de problema é o teu que te paralisa? Que tipo de problema é o teu que acha que a grama do vizinho é mais verde? Sim. Né? Então, a gente precisa levar a mão a essa consciência. Esse lugar de comparação, ele nunca vai ser saudável, nunca, né? Nunca. Bom, tu trabalha com pessoas e tu sabe, né? E o start é esse. É você olhar para isso e entender que a vida pode ser melhor do que você acha que é a do vizinho. Exatamente. E entender que não importa também o problema que você tem hoje. Você pode resolver, né, Marlene? Muitas pessoas se conformam com as situações, com os... Tipo assim, claro, tem problemas que não tem como resolver. Então, você está lidando com uma doença, por exemplo. Não está no teu controle. Não está. O que está no controle, você está fazendo. Não está, exatamente. Mas o que não está no teu controle, não tem como você resolver. Você precisa saber disso. Agora... E assim, ó, tu vai perder, vai doer. Vai perder, vai doer. Vai doer se perder e vai doer se ver o sofrimento. Justo. Então, dói, a gente só tem que escolher qual a dor que a gente quer sentir. Muito Como simples. vai lidar com isso, Exatamente. Né? Tal do controle emocional, que é um ponto que também na roda da vida eu faço e muitas pessoas dizem não tenho. Porque controle emocional é o quê? É saber lidar com essas situações de conflito que a vida vai apresentar. Inevitavelmente, exatamente. Né? E como você lida com isso? Muitas pessoas perguntam, né? Com a perda. Mas não sei, eu nunca perdi ainda. Quer dizer, eu perdi uma avó muito querida, né? Que me criou. Então, mas é diferente. É diferente, né? Para cada um é diferente. Cada novo momento também, situação, a gente vai estar diferente no nosso processo. Isso aí. Às vezes vou ter mais maturidade. A Simone de 17 anos não tem mais, né? Só lembrança. E se foi uma experiência boa, tu lembra com amor. Se não foi, tu não vai nesse lugar. Isso né? aí. Nós somos assim. E algumas pessoas não vivem nesse lugar, né? Não saem desse lugar, né? Então, o que é bacana na nossa evolução? É a gente perceber que pode sair daquele lugar. Dá para evoluir, né? Que dá para mudar. Claro. Que dá para vida ressignificar, né? Que dá para deixar para trás essas dores, que nem tu falou. Não que a gente vai esquecer o que aconteceu na nossa vida, né? Faz parte da nossa vida. E eu defendo muito história. que você é quem você é hoje devido a tudo isso que aconteceu, bom ou ruim. Exatamente. Hoje eu sou psicóloga, você é mentora, mas amanhã a gente pode ser nutricionista, né? Sim, exato. E a nutricionista pode ser psicóloga. Por que não? Também a gente não precisa se conformar com isso, porque agora eu fiz uma faculdade e agora então pronto, paralisei. Eu mudei várias vezes. Quantos de nós fazemos algo e não é aquilo? Eu tive várias transições, a gente vai se lapidando, a gente vai mudando, né? Claro que o propósito sempre vai ser o mesmo, se você entendeu realmente qual é o teu propósito. Mas não que você não vai mudar a forma de fazer isso. Exatamente. Eu gosto muito do termo antifrágil, né? Trago isso também, porque não é sobre você não poder ser frágil, não tem nada a ver com isso. Apesar das dificuldades, você evoluir. É o quanto você cresce com os problemas difíceis que acontecem, o quanto isso molda a tua vida. Vulnerabilidade também é autoconhecimento, né? Justamente. E aí, às vezes, os homens, até, né, falando dos homens, mas muitas mulheres também, não se colocam nesse lugar de vulnerabilidade. Né? Não podem sentir, não podem extravasar o sentimento. E muito mais agora, né, quando existe a comparação, né, do homem ser igual à mulher, da mulher ser igual ao homem, né? Esse movimento todo de que o homem, né, precisa ser diferente, que a mulher pode ocupar o tal espaço. Então, isso até que ponto isso tudo é saudável? Está tendo, né, um conflito aí, né? Exatamente. É difícil falar sobre isso, é bem complexo. Tenso. Marlene,
Eu sei que as pessoas tendem a procurar terapia só quando elas estão já na crise, Sim. né? Mas eu também acho que terapia devia ser Resolução uma coisa... pontual. Devia ser uma coisa que a gente deveria ter desde sempre. O que tu pensa sobre isso, sobre buscar terapia, né? Tem até um preconceito, às vezes as pessoas não querem nem falar que estão fazendo terapia. Eu já fico feliz demais se vai. Se vai, né? Eu tenho mulheres de 60 anos, eu tenho uma de 83, uma maravilha. Que bênção, de pessoa né? 83 anos. Que vai lá buscar ser ouvida, né? Colocar Então, para assim, fora, para entender exato. os sentimentos o que dela não mesma. consegue mais fazer com os outros, né? Com a família, com o neto, com o filho, porque, enfim, né? Fases diferentes. Exato, né? Exato. Então, eu fico feliz quando já vai lá pela primeira vez e muitas vezes eu pergunto assim, é a primeira vez? E aí a pessoa diz, é. E eu achava que isso não era para mim. Porque eu sempre disse que eu não ia numa psicóloga. Nem se permitem conhecer, às vezes, né? Exatamente. Mas quando se permitem, percebem que, cara, isso só vem a ajudar. E eu tive um comentário que foi muito interessante, porque quando eu pergunto a primeira vez, e era um homem, ele responde assim, eu acho que eu tô doido. Então, para eu saber que eu não tô doido, eu vim aqui para você me dizer. Né? Então, enfim, as pessoas te procuram sim quando estão naquilo para tentar resolver o que é pontual, né? Mas o terapeuta, quando ele conduz bem essa relação, ele viaja para um lugar que é o ponto de tudo, do desequilíbrio, né? Então, acaba não sendo tão pontual. Aí a gente faz umas viagens, vai à procura de outras coisas, né? A infância é onde muita coisa acontece e aconteceu. E Sim. muitas das vezes é lá que está a raiz, né? A raiz do teu problema, exatamente. Né? Então, eu costumo dizer que é um privilégio quando vem para mim. Não importa com quanto tempo. Não importa. Né? Não importa com quanto tempo. Importa que a pessoa está se permitindo olhar para dentro dela. E se ele chegou até ali, é só eu conduzir. Sim. Se eu souber conduzir aquilo ali, se eu vincular, se eu sentir que essa pessoa deixa eu entrar, aí a gente vai. E a terapia que era para ser só uma vezinha, porque a esposa mandou, 2 anos, 1 ano, 6 meses, né? E aí a gente vai. E faz dessa pessoa, ela sente que ela fica melhor. Sim. Sim, é isso que faz ela querer permanecer, né? Que a escuta é muito isso, né? Nem tudo eu falo para o meu cônjuge, nem tudo ele fala para mim, nem tudo eu posso falar para o meu filho, né? Aquela minha amiga que eu falo, um dia ela deixa de ser minha amiga e aí ela sabe de tudo, né? Então, é tudo isso, né? É um apoio e também. Dentro desse vínculo da psicóloga, do terapeuta com o paciente, né? Além do vínculo ter que ser saudável, eu tenho um código de ética por trás, né? Então, ela sabe que ela está num ambiente seguro. Exatamente. Esse é o propósito. É oferecer para você um ambiente seguro para que tu possa falar, eu ouvir, e nós dois tecermos ali, claro, eu com a minha experiência, né, com meus estudos, e essa pessoa que é dona de tudo isso que ela está falando, né, e eu preciso respeitar isso. Ela traz para mim um conhecimento, porque eu aprendo também, né? Óbvio. E é importante também falar, né, Marlene, a importância desse acompanhamento. Exato. Porque às vezes a pessoa vem uma vez na terapia e ela já clareou as coisas aqui, pronto, resolvi tudo. Exatamente. Mas a gente sabe que, cara, difícil que em uma sessão você vai... Você vai ter uma pequena melhora, né? Terapia breve já é algo que está sendo aí muito pontuada, né? Muito falada. Se de fato existe aí uma eficácia. Eu não costumo fazer terapia breve, nunca fiz, mas, enfim, a escuta, do meu ponto de vista como terapeuta, é aquilo que eu consigo fazer por várias vezes. Né? Até para você entender, beleza, ela entendeu, ela ressignificou, mas e quando ela tiver um novo conflito, como que ela vai lidar com isso? É como ler um livro, Simone, você lê um livro hoje, lê ele ano que vem para tu ver. Tu vai entendendo ele, né? De várias... Exato. Porque você muda, né? Muda. Simone de anteontem não é a mesma de hoje. Já não é mais a mesma. Perfeito. Você começou a pensar em fazer um podcast quando? Mês passado? Mês passado. Né? Então, aquela mulher lá que não fazia esse podcast está aqui fazendo hoje. Imagina eu, né? 50 anos, nunca fiz um podcast na vida. Está aqui fazendo um podcast hoje, maravilhosa. Entrando exatamente nesse ponto, Marlene, trazendo para o empreendedorismo, para os desafios, né? Marlene, maravilhosa, minha mentorada.
Me conta sobre, então, os teus desafios dentro do empreendedorismo, dentro dessa área de ter que se vender, porque não é só fazer a terapia, isso domina, né? Sim. Mas, para você empreender, tem várias outras coisas que precisam ser feitas, né? Quais são os teus maiores desafios, ou quais foram, o que você tem superando, entendendo, caminhando nesse processo? Olha, eu sempre acreditei muito em mim. Perfeito. De verdade. Nunca precisei de ninguém dizendo isso para mim. Uhum. Mas é óbvio que isso é muito bom de ouvir, né? Claro. Faz parte do nosso crescimento. E tem uma coisa que eu não sei bem o versículo, mas no livro de Eclesiastes diz o seguinte, não sei bem se é... Tá. Não vou seguir muito aquela escrita, né? Porque aquela escrita é demais, demais para nós. Mas diz lá que você acompanhado é melhor, né? Sim. Se você cair, alguém vai e te ajuda, né? Uhum. Então, a mentoria para mim, nesse sentido, ela trouxe isso para mim. Ela me faz entender que apesar de eu confiar em mim e saber onde eu posso chegar, eu preciso ter um caminho para trilhar. Uhum. E esse caminho entre o que eu sei, o que eu quero e o caminho, existe um abismo, né? E eu estava ali naquele abismo, né? E estou saindo desse abismo, dando os passos, né, Marlene? Dando os passos através do teu trabalho, né? Dessa coisa da gente olhar para a gente não só como terapeuta, mas como o outro me enxerga, né? Exatamente. Que acho que é bem esse Porque para qualquer negócio ter resultado ou ter sucesso, existem algumas coisas que são fundamentais além do teu conhecimento técnico naquilo que tu faz. Exato. Então, eu sei que tu domina a tua área. Exatamente. Só que quando a gente fala de negócio, eu falo muito sobre mentalidade, posicionamento e estratégia. Estratégia de venda, saber vender, saber prospectar um cliente. Então, a Marlene, ela é maravilhosa enquanto psicóloga, mas se não tiver um cliente para ela atender, de que adianta? Exatamente. E eu percebo isso, muito claro isso, que existem profissionais maravilhosos no mercado que não têm clientes. Sim. Porque eles dominam exatamente aquilo que eles aprenderam na faculdade. Exatamente. Só que eles não aprenderam como se vender, como prospectar, como se posicionar, como colocar um preço, ou então profissionais que estão aí cobrando um valor assim, ó, sim, muito baixo perto do que vale realmente o seu trabalho, o seu serviço. Então, isso a faculdade dificilmente ensina. Ela não ensina. Não ensina. E aí, então, é isso que hoje eu me deparo, né? Com esse tipo de profissional, que é maravilhoso no que faz, que tem muito para entregar, mas ainda não aprendeu como se posicionar, como agregar valor para o cliente, como chegar até o cliente, como vender o seu serviço para o cliente. Então, esse é o meu trabalho, né? Mostrar o quanto você pegar tudo isso que você sabe e mostrar para o cliente, fazer essa ponte, né? Exatamente. E aí eu preciso de ajuda para isso, né? É como fazer o podcast, né? Ele chega lá para a gente preparar todo bonitinho para a gente ouvir e ver, né? Isso, mas e por trás? O bastidor, né? Hoje tu tá vendo. O tal do recorte, né? Hoje eu vi pela primeira vez. Quantos recortes você quer e tal, né? Mas é isso. Então eu sou boa naquilo que eu faço, da minha escuta, da parte técnica minha, mas eu preciso de alguém que me ensine a fazer o resto. Exato, né? exato. E aí, esse é o papel da mentoria, creio eu, na nossa vida, né? Como é o papel também, eu como terapeuta, que você chega no meu consultório, eu vou guiar, né? Tudo ali, vou mostrar os outros caminhos e as possibilidades que existem, né? Exatamente. E muitas das vezes você está ali, né? Fixa numa só, né? Marlene, então, reforça aqui quais são as suas especialidades ou que tipo de problemas você ajuda a resolver e também como que as pessoas te encontram hoje, se elas quiserem te contratar, fazer um acompanhamento com você. Certo. Bom, eu tô no Insta, né? @Marlene Amorim. Uhum. Tá? Ali quando você entra, você, se quiser conversar no WhatsApp, já direcionado tem o link ali. também. Uhum. Né? Bem fácil, algo muito comum hoje em dia, né? E eu, sim, sou especialista em terapia de casais, né? Com foco voltado a essa conexão, essa perda de conexão, né, Simone? Porque o casal não chega para ti por causa da toalha no vaso sanitário, né? Não é isso. Então, essa conexão, perda de conexão, acho que é dentro de um casamento que quer se manter ainda. Esse é o nosso trabalho, né, como terapeuta de casal. Resgatar isso aí, né? Que às vezes nem está tão perdido, só está escondido, né? Uhum. Outras vezes está perdido, sim. E eu também atendo individual, né? Acho que a escuta individual ela é extremamente importante. E eu atendo de 18 anos para cima, né?
até 120 anos. Perfeito. Quem estiver disposto a evoluir, exatamente, a se trabalhar, olhar para dentro, pode falar Tamo com junto. a Marlene. É isso aí. E eu também atendo hoje no meu consultório, nós somos uma clínica, né, especializada com nutricionista, com perfeito. fono, com gastro e a parte psicológica. Então, eu acabo fazendo um trabalho ali também, um conjunto para lidar com tudo isso, né? Às vezes o problema gastro não tem a ver só com, né, orgânico, às vezes é mental emocional também, né? Então, a gente vai alinhando as expectativas, eu e as outras colegas, para que a gente possa oferecer para esse paciente a solução que ele busca. Exatamente. E aí vai depender dele, né? Se ele vai seguir com isso ou não. Você não faz trabalho sozinha, né? Mas imagina, não fazemos, né? Não fazemos, não tem como. E é isso. Eu tô aí. Marlene, que conversa bacana. Olha, a gente poderia ficar aqui horas, né? Porque eu gosto muito desse assunto, gosto de falar, é um assunto que também eu entendo. Então, estou muito feliz por você ter participado, ter se desafiado. Eu sei que é um desafio, né? Mas parabéns por você ter estado aqui comigo. Foi muito prazeroso. Como diz você, os próximos serão melhores, né? Ah, com certeza. Exatamente. É uma evolução. Muito obrigada, Marlene. Obrigada mesmo. eu, de verdade. E vamos ver, né? O que chega pra gente. Isso aí. Um abraço, querida. Esse foi mais um podcast, então, Mulheres Impacto. Nos acompanhem toda semana um novo episódio com histórias inspiradoras como a da Marlene.